Olá, abençoados, graça e paz. Olha, nada muda se você não mudar. E para mudar, você tem que tentar. Então, meus amados, somos nós. É nós que temos que fazer. É nós que temos que agir. Para dar continuidade, entrei aqui para dar continuidade ao vídeo anterior que gravei, né, falando do o poder enganoso da religião. Hoje eu vou dar continuidade nesse vídeo, falando sobre o poder enganoso da religião, segunda parte. Eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, né, que tenha um pouco de paciência. Sente-se aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua poltrona e assista esse vídeo com atenção para que você possa realmente ser tocado por Deus, para você sofrer uma metanoia, que é mudar de ideia, e você vai ter realmente um encontro espiritual com o Pai dos Espíritos. Meu nome é Leandro Carvalho, estou passando aqui mais uma vez. Te convido, meu irmão, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber, né, as notificações quando eu gravar, e você recebe aí no seu celular e não paga nada por isso. Pois bem, vamos para falar mais um pouco sobre o poder enganoso da religião. Meus amados, eu conheço uma família, né, um casal. Eles têm um filho, o filho tem quase 17 anos hoje. Esse filho, ele sofreu, passou por um problema psiquiátrico, né? Ele sofreu uma psicose, essa criança, aos seus 8, 9 anos de idade. E eles andaram em tudo que era religião, né? Passaram em tudo que era oração, né? Em campanhas de orações. Eu acompanhei essa família, né? Eu senti na pele dessa família, eu vi o sofrimento desta família em busca da cura, do milagre, né? Daquela criança, da restauração mental daquela criança, mas tudo só ia de mal para pior com aquela criança e aquela família também. Por quê? Eles estavam no poder enganoso da religião. E hoje, né, o pai dele, a mãe dele, desenvolveram hábitos, né, hábitos maravilhosos para que esse filho venha se desenvolver, né, venha crescer e raciocinar como um ser normal, né? Eu já declaro que ele é um ser normal, é um ser humano normal, inteligente. E eu vi o sofrimento desta família de perto, irmãos. Eu posso afirmar isso. Para quem me conhece, para quem acompanhou esse canal desde o início, sabe quem é essa família que eu estou falando. Não vou falar o nome, até porque, né, falta de ética estar mencionando o nome das pessoas. Mas quem me conhece sabe de quem eu estou falando. Hoje, né, esse rapaz, já um adolescente, quase 17 anos, está muito bem, graças a Deus, né? Faz tratamento psiquiátrico, toma remédio controlado, mas para chegar até aí esse consenso, eles sofreram muito dentro das religiões, porque quando eu falo religiões, eles não participaram só de uma religião, né? Foram várias. E para ser mais claro, tudo só ia de mal para pior. Até que o Pai dos Espíritos, né, se desperta o espírito do pai desse jovem para arrancar eles de dentro da religião. E aí começa, né, uma caminhada, um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho diferente, um caminho maravilhoso, que na qual eles se encontraram terapias ocupacionais para essa criança, para esse jovem. A mãe,
desenvolveu hábitos de leituras, né, de escrita, de desenho, e ele estuda, faz o 9º ano hoje, não me foge a memória aqui, ficou aí uns 2, 3 anos sem estudar, mas Deus, ele é maravilhoso. E o pai dele também tem um papel fundamental na vida do seu filho, levando para o esporte, para jogar futebol, para pedalar, para caminhar, né, para correr. Inclusive, o pai dele desenvolveu até uma escolinha, um timinho de futsal. Ficaram 2 anos, né, o pai dele parou, porque cansativo também, cansou e tem que fazer outras coisas. Mas tudo isso para ajudar o seu filho, porque é nós que temos que fazer, é nós que temos que agir. E aí eu creio no poder e na manifestação, né, do Pai dos Espíritos. Eu creio, né, no poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O poder é de Deus, irmãos. Esse poder está em nós, como eu já falei no vídeo anterior. E para a honra e glória do Senhor, né, esse jovem está muito bem. Mas, segundo a religião, quando eles estavam lá dentro, a religião, os seus líderes, falavam que para eles receber esse milagre, né, a gente tinha que não ficar ansioso, que eles tinham que ficar, né, em jejum, em oração, ser dizimista fiel, tinham que fazer a obra de Deus, né, como eles lá. E eles estavam sobrecarregados dentro da religião, e principalmente a religião evangélica, que foi a última que eles passaram, né? E, pois bem, e todas as campanhas que fizeram por aquela criança, eu inclusive participei de muitas campanhas que foram feitas pelaquela criança, campanha meia-noite, campanha meio-dia, olha os horários, campanha 6 horas, só os horários, é como se fosse os macumbogélicos, né? Os horários deles, né? Eles escolhem esses horários, meia-noite, 6 horas, meio-dia, 3 da tarde. Todos esses horários, desculpe, foram feitos campanhas pela essa criança de libertação, de salvação, de restauração. E nenhuma dessas campanhas Deus não manifestou o seu poder no corpo mortal daquela criança, daquela família. Deus, como ele é maravilhoso, ele tem os seus escolhidos, ele não fez nada por aquela família segundo o que a religião pedia. Por quê? Porque essa família é uma família escolhida do Senhor, eleita do Senhor, predestinada por Deus. Esta família hoje é uma família bendita do Senhor, porque eles acreditam e creem somente em Deus e seu Filho que morreu naquela cruz e que derramou esse Espírito poderosíssimo que está em mim, está em você, está em nós. Nós só temos que acreditar, crer e sair, né, debaixo do poder enganoso da religião. Olha, tem muitos casos para me conversar, né? Se eu for conversar, a gente fica aqui 1 hora ou mais, porque eu convivi lá dentro mais de 5 anos, né? No altar lá deles. De Deus não, que o altar somos nós, o templo somos nós. Lá é apenas um insight, né, de enganação ali. E esse jovem, graças a Deus, está em tratamento, está respondendo muito bem. Mas segundo o poder enganoso da religião, Deus não permitiu, Deus não agiu, Deus não manifestou o seu poder naquela família, naquela criança. Mas o poder de Deus sobre o pai daquela criança, sobre a mãe daquela criança, ele se manifestou de uma forma diferente, dando-lhe conhecimento para essa família.
abrindo os seus olhos, tirando as escamas dos olhos, para enxergar realmente o evangelho do Cristo Jesus ressuscitado. Esse já foi um milagre para esta família. Eu sou muito feliz, né, de saber que esta família está livre, liberta, sarada, curada, transformada pelo conhecimento que o próprio Deus deu a eles, e eles saíram da religião, saíram do poder enganoso da religião. Se essa família tivesse sobre o poder enganoso da religião, eles estariam sofrendo mais ainda. A criança não tinha evoluído nada. Hoje não. Eles saíram da religião, eles desenvolveram hábitos saudáveis, caminhada, corrida, pedalada, uma alimentação saudável, com frutas, saladas, né? Psicólogo para a criança, para o adolescente, psiquiatra, né? Remédio controlado, estudando, terapia em casa mesmo, lendo, estudando, escrevendo, desenhando, né? E praticando um exercício físico com seu pai. E aí, meus irmãos, mostra para vocês que Deus, ele não vai fazer aquilo que você, que eu, que nós temos que fazer. Deus abriu os olhos dessa família para eles saírem do poder enganoso da religião e eles começaram a agir, né, em prol do filho deles. E a bênção está aí na mão deles, né, com esse conhecimento maravilhoso que Deus dá a quem Ele quer, aos seus escolhidos. Ele se revela a quem Ele quer. Então, eu tenho autoridade da parte de Deus para me expressar, para falar, né, e para falar mesmo do poder enganoso da religião. Tem um exemplo, um relato bíblico, lá em Mateus, capítulo 17, a cura de um menino, né? Que o pai dele, esse menino sofria tendo convulsões, muitas vezes ele caía na água, no fogo, né? O pai dele falando para Jesus. E se Jesus tivesse, se ele pudesse, que ajudasse eles, né? Se podes alguma coisa, ajude-nos. Jesus olha para aquele homem sofrido, aquele pai sofrido, e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, é pela fé, é para aquele que crê no poder de Deus, naquele que crê no poder do Espírito, porque é esse Espírito poderosíssimo que está manifestando nas pessoas, curando as pessoas, tirando as escamas dos olhos das pessoas, tirando os comichões dos ouvidos, abrindo a sua boca e você falando das maravilhas de Deus na sua vida e para os que estão próximos de você. Essa criança caía muitas vezes no fogo e na água. Com certeza essa criança, ela, para a religião, diz que é demônio, mas essa criança, que muitas vezes convulsionava, caía no fogo e na água, essa criança tinha epilepsia no mundo de hoje, né? Na medicina de hoje. Com certeza, essa criança tinha epilepsia. Mas Jesus curou essa criança, né? E o que eu quero falar, que depois ninguém viu mais falar sobre essa criança, se ela estava convulsionando de novo, se estava caindo no fogo, na água de novo. Não, porque o que Deus faz, meus irmãos, está feito. O que Deus faz, está feito. Porque é Ele que faz. É Ele que determina. É Ele que faz todas as coisas. É Deus. E também, eu me lembrando aqui que tem a cura de Bartimeu, né? Lá em Marcos capítulo 10, um cego mendigo, né? Filho de Timeu, que vivia à beira do caminho. Muitos conhecem essa história. Ele ouviu falar de Jesus e começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Jesus para aquela multidão e manda chamar aquele homem. E pergunta a ele: o que você quer que eu lhe faça? Né? E Bartimeu diz:
Senhor, que eu torne a ver de novo. Isso é maravilhoso. E para você, hoje, se o Espírito de Jesus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? O que você pediria a Ele? Eu sei o que eu pediria a Ele. E você? Passa muita coisa, né? Em nossa mente. Mas a primeira coisa que eu faria era agradecer por tudo. E tem algo aqui que dentro de mim, que na hora eu falaria sem tutubiar para o Senhor Jesus. E isso Ele já me deu, né? Porque Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não é homem para que minta, né? Como diz a palavra, nem filho do homem para que se arrependa. O que está feito, está feito. Esse o Bartimeu, também ninguém ouviu mais falar dele, se ele cegou novamente. Porque o que Deus faz está feito. Também tem a cura de Naamã, mas um exemplo, né? Lá no Velho Testamento, Naamã, a cura da lepra. Era um homem de guerra, né? Um herói da guerra, um homem valente. Mas ele era leproso. Era leproso e tinha o Eliseu, né? Que era o profeta. E ele foi até o Eliseu e Eliseu nem sai na porta, manda lá o seu enteado, né? Seu ajudante, vai lá para ele se lavar lá no Rio Jordão, né? Se eu não me engano, 7 vezes. E o que aconteceu? Naamã foi. Vocês podem ler a história aí e para vocês pegarem mais, aprenderem mais sobre as histórias, né? Porque são histórias maravilhosas. E Naamã vai, se lava naquele rio, entra 2, entra 3, entra 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez que ele entra e sai daquele rio, a pele dele saiu, né, como pele de bebê, né, pele de criança, limpo da lepra. E a Bíblia não relata mais que Naamã, né, voltou à lepra dele. Porque o que Deus faz está feito. Porque o poder de Deus não é um poder enganoso. O poder de Deus não é o poder da religião que engana as pessoas, que aliena as pessoas, que emburrece as pessoas. O poder de Deus, meus irmãos, ele é maravilhoso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no milagre. Eu creio na restauração. Eu creio na salvação. Eu creio que somos abençoados. Eu creio que somos perfeitos, eleitos, escolhidos, predestinados por Deus. Eu creio. Em todas essas palavras que eu acabei de falar, eu creio que Deus tem o melhor para cada um dos seus escolhidos. Deus tem o melhor para ti, meu irmão. Deus tem o melhor para ti, minha irmã. Deus tem o melhor para todos os seus filhos. Para todos aqueles que são escolhidos, que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio no poder de Deus. Também tem mais um milagre. Lá é a cura de um surdo gago, né? Fica lá em Marcos capítulo 7. Esse de Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5 você lê lá. 2 Reis. Vai falar de Naamã. Esse cura de surdo e gago é lá Marcos capítulo 7. Você também pode passar lá e dar uma lida para você entender aquilo que Deus faz, está feito e ninguém pode mudar. Né? Era um gago, né? Jesus. O que aconteceu? Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele, aplicou saliva na língua do homem e ali se abriram, né? A língua do homem se desenrolou, né? Começou a falar e o ouvido ele começou a ouvir. E isso é maravilhoso, porque o próprio Jesus, ele tem a autoridade, né, de fazer essas coisas, sem mesmo que você peça, porque ele tem os seus escolhidos, né? Esse gago e surdo era um escolhido dele.
Isso é um confronto contra o poder enganoso da religião. No mundo de hoje, os religiosos falam que aqui é um espírito surdo e gago, surdo e mudo. E me diga uma coisa, como você expulsa um espírito surdo e mudo? Você manda ele sair, como é que ele sai se ele não te escuta? Você manda ele falar, diz teu nome, quem é? Se ele não fala. Parei um pouco aqui para você refletir, meu irmão. Você que frequenta religiões. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu não sou seu inimigo. Eu sou seu amigo. Estou te orientando. Estou fazendo com que você pense. E como eu falei bem no começo, quando você pensa, meu irmão, você muda. Né? Nada muda se você não mudar. E para mudar, tem que tentar. Vamos tentar. Vamos tentar junto com o irmão Leandro. O irmão Leandro tentou e mudou. O irmão Leandro tentou e está salvo. Está seguro. Está tranquilo. Sem medo do mal. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o irmão Leandro de hoje. Também tem a cura de um coxo lá na Formosa Jerusalém, né? Lá em Atos capítulo 3. Todo dia colocava aquele coxo, né? O coxo era tão preguiçoso que tinham que levar ele, né? Porque o coxo é aquele que tem uns pezinhos assim, ó. Dá para ele andar tranquilo. Tem em Biapina não trabalha um homem coxo, mas esse aqui era preguiçoso, viu? Esse sim. Mas Pedro e João olharam para ele e, pelo poder da palavra, aquele homem se levantou, né? Os seus pés ficaram firmes e eles entraram para dentro do templo da Formosa. Olha, irmãos, esses são milagres, poucos milagres, né, que eu separei para falar com vocês aqui dentro, aqui nesse canal. E eu espero que você reflita sobre esses milagres. E reflita sobre o poder enganoso da religião. Muitos estão sendo enganados. Eu fui enganado pela religião. Eu sofri com o poder enganoso da religião. Eu me lembro que eu, Leandro, em um desses cultos, eu bem novinho na fé, assim que tinha entrado na fé da religião, né? Estava com hemorragia. Estava com um caroço na região mesmo do meu corpo. E aí teve um culto lá e o pastor começou a orar, botou a mão em mim, olhou para mim e disse que eu estava com um caroço, né? E não é que o abençoado aceitou, estava... É um adivinho, né? Olha que Deus odeia esse negócio de adivinhação, né? Ele adivinhou. E tudo bem, passou uns dias, aquele caroço sumiu mesmo, né? Mas eu já tinha feito um tratamento sobre aquela situação, aquela enfermidade. E tinha sumido. Aí tinha voltado. Aí, nessa oração desse pastor, nessa adivinhação dele, o caroço também sumiu por uns dias. Depois voltou de novo. Eu tive que fazer novo tratamento. Por que que voltou? O cara adivinhou. Mas ali, irmãos, é o poder enganoso da religião. Ali não tem verdade. Ali são meias verdade. Né? Muitas pessoas aprisionadas. Muitas pessoas alienadas dentro do poder enganoso da religião. Mas eu passei nesse canal para conversar com vocês mais sobre esta família, né? Esse jovem que sofreu, essa criança que passou, né, por um processo depressivo muito forte, ficou 2 anos, quase 3 anos sem estudar, trancado em casa, né, só chorando, e as religiões só diziam que era demônio, era obra de macumbaria. E esta família se afundando, se acabando, né, nas religiões. E tudo só ia de mal para pior. Né? Hoje, essa família está segura, tranquila e sem temor do mal, porque Deus se revelou
para essa família. Deus se manifestou no corpo mortal dessa família bendita do Senhor. E eu não poderia deixar de passar nesse canal e contar, né, esse fato real para vocês. Né? Porque as coisas verdadeiras, meus irmãos, elas têm que ser ditas. Não pode ser escondidas. Tem que falar. Aqui é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu já não é nem profetizo, né? Isso aí já é da religião. Eu declaro, eu afirmo que esse jovem que vai completar 17 anos, 18 anos, esse jovem, ele já está restaurado. Esse jovem já retornou, né, a sua vida de estudante, a sua vida de atleta, a sua vida de protagonista da sua vida. Esse jovem recebeu a cura do Pai dos Espíritos, daquele que fez o céu e a terra, do nosso Criador. E eu digo, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Tudo é possível para Deus. Aquilo que se torna impossível para mim e para você, para Deus, tudo é possível. Ele pode te tirar hoje mesmo, né, do poder enganoso da religião, através da minha vida. E eu espero um dia alguém contar, falar, chegar para mim e falar: irmão Leandro, através da sua vida, eu deixei sair da religião, porque percebi que Deus se manifestou na tua vida e se revelou para mim esse conhecimento maravilhoso que Ele te deu. Hoje eu tenho também. Isso eu quero ouvir um dia de alguém, viu? Mas fica aqui, né, esse relato real, né, de um fato real. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter participado de tudo isso. E eu ficar mais firme, mais seguro, tranquilo e sem temor do mal nesse conhecimento do Cristo Jesus ressuscitado. Assim é, assim eu creio e assim eu tomo posse. Lembre-se que para mudar tem que tentar. Graça e paz. Até a próxima.